Jesus incomodou a samaritana. Jesus incomodava todo mundo. Então a pessoa que Jesus mais incomodaria se estivesse aqui, amigo, é você. Porque assim ele fazia. As pessoas não colocam pessoas boazinhas na cruz. E lembre-se que quem abriu a boca para gritar crucifica-o, não era a direita ou nem a esquerda da sua época. Quem abriu a boca e gritou crucifica-o foi a multidão, da qual todos fazem parte. Esse é Jesus. Bonzinhos não vão para a cruz. Quem vai para a cruz é gente incômoda. É gente que as pessoas não querem mais perto. É gente que vai onde a gente não convidou. É gente que estremece a base. E ninguém tem ódio da Bíblia por causa das coisas que a Bíblia fala sobre Jesus. As pessoas que odeiam a Bíblia por causa das coisas que a Bíblia fala sobre você. E não sobre o que elas falam com Jesus. Porque quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, as pessoas falam, estou com fome. Mas ele também falou, você sem mim não é nada. E isso irritou. Esse é Jesus. Você não vai se estremecer diante de uma palavra que fala de um Deus de amor. Mas você vai sim ser desafiado diante de uma palavra que fala que você é um fracassado. E a Bíblia não fala isso só uma vez. Ela gasta 1189 capítulos para falar dessa realidade. O tempo todo. Esse é Jesus. Sem nenhuma censura. Agora, se você não for capaz de aborrecer pai, mãe, filhos, mulher, tudo que você ama e a própria vida, não dá para ser meu discípulo. E aí ele muda a categoria. Eu não chamei você para andar comigo. Eu não chamei você para andar comigo. Eu chamei você para morrer comigo. Você não pode ser meu discípulo. Não pode dizer que é meu discípulo. Você não vai aguentar ser meu discípulo. Sendo assim, ele olha para a multidão e fala assim, você não é meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. É verdade que 2020 anos depois, a gente apaziguou tanto esse texto e domesticou tanto esse texto, que ao falar tomar a cruz e vir após mim, né, ser meu discípulo, ficou muito fácil de ser ouvido, mas eu queria que você voltasse um pouquinho. Tomar a cruz, e pense que cruz não é um pingente, não é um objeto, não é uma bijuteria. Cruz é um instrumento de tortura cruel, o que os romanos chamavam de crudelíssimo suplício. Eles não citam cruz em um almoço. É indecente conversar e falar de cruz, porque falar de cruz é pensar numa tragédia humana. Um crucificado não é sepultado. As pessoas pegam as partes da madeira e do corpo e juntam tudo e colocam numa vala pública, porque é maldito aquele que for pendurado no madeiro. Pessoas que são crucificadas são pessoas que têm o ódio da sociedade. Malditas. Malditas, é tudo que existe de ruim que deve ser eliminado publicamente para desencorajar qualquer pessoa a ver, a tentar se parecer com aquele que está lá. Jesus foi colocado na cruz em cima de um monte, que é para o mundo inteiro olhar. Mas quando uma pessoa toma a cruz, ele está dizendo o seguinte, é uma declaração de aceitação da sentença. Quando os romanos faziam a cruz e falavam para o crucificado pegar a cruz e atravessar uma cidade, ele está dizendo ao andar, eu aceito que os romanos estão falando a meu respeito, eu entendo que o que eu fiz é errado, eu aceito a sentença, eu mereço isso. Ele pega a cruz, coloca sobre si, dizendo, essa sentença é minha, e abraça o que o outro está dizendo a seu respeito. Ser crucificado é morrer, andar com uma cruz na costa é dizer, eu mereço a morte. É isso. Se você quiser seguir, se você quiser ser meu discípulo, você tem que tomar a sua cruz e vir após mim. Você entendeu o que ele quer dizer? Ele quer dizer que ele vai parar de dizer que você é fracassado. Ele vai parar de dizer que todas as suas tentativas são inúteis. Ele vai parar de dizer que você merece a morte. Você vai começar a dizer isso. Porque enquanto você não bater no peito e dizer, tem misericórdia de mim,
porque eu sou um pecador, vai ser impossível você mudar de vida. Vou dizer uma coisa para você, anote isso. Enquanto você permanecer perdidamente apaixonado pelo tipo de pessoa que você é, não haverá nenhuma chance de você se tornar alguém melhor no futuro, porque os apaixonados não querem ser transformados. Eles são loucos por si mesmos. Então, a primeira coisa que Cristo vai fazer com você é fazer você desapaixonar-se, desapegar-se, ou na palavra dele aqui, aborrecer a você mesmo. O primeiro ódio que você sente ao encontrar-se com amor genuíno é pelo tipo de pessoa que você se tornou sem ele. Sem isso, sem cruz, sem chance. Para que você e eu possamos minimamente entender o que ele está querendo dizer nesse versículo, é fundamentalmente necessário voltar um pouquinho em duas coisas a respeito do pecado. A primeira está no livro de Romanos, capítulo 8, verso 7. Não deixa desmarcado, Lucas, porque nós vamos voltar para o texto já já. Romanos, capítulo 8, verso 7. Texto forte. Por isso, diz Romanos 8, 7, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Dá um salto na sua Bíblia, vá para Colossenses, capítulo 1, verso 21. E vós outros também, você que também outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. O penhor da carne é inimizade, você antes era inimigo. Volta um pouquinho, livro de Romanos, capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Nenhuma circunstância é pior do que estar em pecado. Porque a malignidade do pecado não está no dano que ele pode causar ao seu namoro. A malignidade do pecado não se mede na profundidade, no dano que ele causa ao seu corpo, à sua carreira. Não, pecado não é isso. Ele não é só as coisas que ele causa nos seus planos, nos seus projetos. A malignidade no pecado está em pegar uma pessoa que foi feita à imagem e semelhança de Deus, com capacidade de criar, de pensar, de agir e executar. E essa pessoa pega a sua capacidade de criar, de pensar, de agir e executar, que foi dada por Deus, e usa contra ele, e se coloca como inimigo do ser mais poderoso que existe. Nada é pior do que isso. Nada. É por isso que Deus olha para você, sentado num banco de igreja, e fala para você que está com a Bíblia na mão, e fala: filho, para com frescura, e por favor, vai dizer para as pessoas o quão perigosamente elas estão vivendo, porque a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade e injustiça, e nada pode ser capaz de separar você e segurar você, ou preservar você diante da ira do Todo-Poderoso. Isso é o resultado perigosíssimo do pecado. Isso é pecado. Quando Jesus olhou para Satanás e falou: eu vou pôr inimizade entre você, e da mesma forma que ele olha para a serpente e fala: você é meu inimigo, ele diz a mesma coisa para as pessoas que estão vivendo em pecado. Portanto, tudo que Satanás iria receber aqui está endereçado àqueles que vivem nesse modo de vida escolhido por ele. Quem é você que, indo na sua direção, ou indo na direção de Deus, com o seu coraçãozinho batendo, com o seu pulmãozinho enchendo, você com 1,70 m de altura, indo em direção ao Rei do Universo, e vai achar que vai chegar com ele, vai negociar com ele? Não vai dar. Se quem está vindo na sua direção está em número, em força maior do que você, a única coisa inteligente que você pode fazer é dizer quais são as condições para que você não me mate. Portanto, assim é a lógica que Caim não entendeu, que a graça vem de cima para baixo e a glória vem de baixo para cima. Não dá para trocar.
Porque Deus não precisa do seu perdão, mas você precisa do dele. A glória é para cima e a graça é para baixo. Quando Caim quis a glória, ele ficou sem graça. E quando a maldição não caiu sobre o cordeiro, ela ficou sobre Caim. Porque é assim, ou o cordeiro morre, ou você morre. Um índio, eu chamo de índio, ele saiu de casa, despediu-se da esposa, dos filhos, e disse assim: estou indo caçar, esse é meu trabalho, essa é a minha responsabilidade, e vou voltar com a comida para vocês. E ficou o dia inteiro, e nada de caça. E na cultura que ele estava inserido, voltar para casa sem comida é um fracasso como homem, como marido, como pai. Ele não podia voltar para casa, porque na divisão sexual do trabalho do povo dele, como quase todos os povos indígenas, você tem que voltar com a comida. Preparar a comida não é sua responsabilidade, mas chegar em casa com a comida é. O dia inteiro. E a vergonha já estava caindo na conta. Acontece isso nos dias de fracasso. O fracasso faz a gente pensar um pouco mais. Aí ele olhou para a floresta, para o rio, para aquele barulho mudo do seu próprio fracasso, da própria tristeza, e disse assim para si mesmo: tem alguma coisa aqui que não está batendo. Porque se isso aqui é uma floresta tão grande, tão bem feita, tão harmônica, isso aqui tem que ter um dono. Não é possível que isso aqui tenha surgido do nada. E se tem um dono, eu vim aqui e vou pegar uma coisa dele. Então é óbvio que eu não vou conseguir. Aí ele chegou perto de uma pedra e gritou para o vazio: grande espírito da floresta. E disse o nome dele. Eu vim aqui para caçar, e agora eu entendi que eu vim aqui para roubar, na verdade, porque isso aqui alguma coisa deve ser sua. Mas eu não posso voltar para casa sem nada, então vamos fazer uma aliança. Eu vou dar para você a coisa mais valiosa que eu trago aqui, e o que eu tenho de mais valioso é esse cocar, que eu ganhei do meu pai, e meu pai tinha ganhado do meu avô, que tinha ganhado do meu bisavô. E isso aqui é muito importante, isso é o símbolo da nossa família. Eu vou pegar esse cocar e vou colocar aqui em cima dessa pedra, e você me dá uma caça. Quando ele coloca o cocar em cima da pedra, adivinha o que aconteceu? Não aconteceu nada. Ele ficou lá olhando. Aí ele pensou: grande espírito da floresta, talvez a caça seja um pouco mais cara que o cocar. Eu entendo, em situações normais eu não colocaria mais que isso, mas eu estou em condição de desvantagem. Eu vou colocar aqui o meu mocassim também. Nada aconteceu. Grande espírito da floresta, tem um colete aqui para te dar. Você aceita? E coloca sobre a pedra o colete. Silêncio. Grande espírito da floresta, a situação está ficando vergonhosa, mas eu vou deixar aqui minha calça. E nu, com arco e flecha, ele fica lá, esperando. O que não aconteceu? Grande espírito da floresta, me resta o arco e a flecha. Aqui estão sobre a pedra. E colocou o arco e a flecha sobre a pedra. E nesse momento que ele põe o arco e a flecha sobre a pedra, também não acontece nada. Grande espírito da floresta, não me resta nada. Resta-me a mim. Eu estou me deitando sobre essa pedra, dizendo que deste momento para frente eu sou teu para te servir. Escuta um barulhinho e vê um animal parado ali. Grande espírito da floresta, o arco e a flecha são teus. Você pode me emprestar, por gentileza, para que eu mate o animal? Pega e mata. Grande espírito da floresta, tal como o arco e a flecha, as outras coisas também são suas, como eu também, mas eu vou me emprestar para voltar para casa com isso. E vai pegando tudo de volta. E leva a caça. Alguns tempos, quase uma década se passou. E aquele homem, andando um dia, casual na sua aldeia, vê uma tenda montada. Um homem de terno e gravata falando sobre alguém que na boca do homem chamava Jesus. Sem ele, disse o homem, nada do que foi feito se fez. E no meio do sermão, aquele homem indígena parou o sermão e deu um grito e falou: como é o nome da pessoa que você falou? E o pregador falou: Jesus. Aí ele falou: ele é o grande espírito da floresta.
eu o sirvo, eu sou dele, desde o dia que a gente se encontrou. Alguém chega para você com os termos da paz. Ele, o vencedor, com os termos da paz. E os termos da paz é o seguinte: você está sob a ira e vai morrer. Mas ele propõe o seguinte: você entrega tudo que você tem. Como aquele índio. Aí você fala para Deus assim: tá bom, eu tenho uma conta. Tá bom, então grande Deus. Aquele que o indígena chamou de grandes filhos da floresta, fala: então me entrega o que você tem. Eu tenho uma conta. Quanto que tem lá na sua conta? Ah, senhor, acabei de voltar da comportagem. Se for o Fernando, tem umas coisas. O Fernando é um mito na comportagem. Mas pode ser que você não seja. E fala: senhor, eu tenho 700 conto na conta, então dá. Tá bom. Mas é Deus que está falando. O que mais você tem? Não, senhor, eu te entreguei tudo que eu tinha. E o que você tem aí na carteira? Tem R$30 na carteira, que era para o lanchinho do sábado à noite. Então você tem mais uma coisa, dá os R$30. Onde é que está os R$30? Na carteira. Então dá a carteira também, porque é para você entregar tudo. Então me dá a carteira. Ah, senhor, assim você vai tirar a carteira do bolso. Ah, o bolso é da onde? Da calça? Então dá a calça também, porque é para você entregar tudo que você tem. Mas como que eu vou voltar para casa assim? Ah, você tem uma casa. Então entrega a casa. Mas como que eu vou falar para minha esposa e para meus filhos que eu entreguei a casa? Você tem esposa? E filhos? Então entrega a esposa e os filhos também. Senhor, minha esposa casou comigo achando que eu ia sustentar a vida dela quando eu vim estudar. Ah, você tem um diploma? Ah, Senhor, assim você vai querer até o carro. Tem carro? Entrega o carro. O que as pessoas vão pensar de mim, Senhor, se eu sair por aí sem nada, entregando tudo para você? Para onde vai parar a minha reputação? Você tem reputação? Entrega também a reputação. Senhor, desse jeito o Senhor vai, eu vou entregar tudo. Está começando a entender que é tudo. Você perdeu. E quando você perde, você entrega tudo. E a única forma de você lutar com Deus e vencer é perdendo. Assim é, num paradoxo que só o Filho da Graça entende. Você luta com Deus e só sai vitorioso se Ele te esmagar. Esses são os termos da paz. Ou é isso, ou você não pode ser discípulo. Discípulo não tem nada. Deus é tudo nele. Você escolhe hoje se daqui a alguns momentos da história você vai olhar para Deus e vê-lo como inimigo, ou se você vai olhar para Deus e vai falar assim: foi Ele e para Ele que eu me entreguei. E quando o universo falar: você é um pecador, você vai olhar para Jesus e vai falar: mas isso é problema dele, porque faz tempo que os meus pecados estão sob a responsabilidade dele. Escolhe. Escolhe. Glória para cima, graça para baixo. Não dá para você apertar o botão de mudo do seu coração para o Espírito Santo toda hora. Você pode estar nesse momento na sua casa, perto de alguém, mas na proteção do falso anonimato que você criou. Mas você não está sozinho. Nunca está. Você vai sair daqui, vai enrolar um pouquinho e vai para o seu quarto. Mas não se engane. Uma hora você não está com a multidão. Não dá para levar a multidão para todo lugar. Em um momento, mais cedo ou mais tarde, você vai estar diante dele. Você não vai conseguir cancelar Jesus ou mutar a voz do Espírito Santo para sempre. E ele vem na sua direção com os termos de paz, para que você durma, para que você não tenha medo da volta, para que você encontre seu propósito. Ele está vindo na sua direção com os termos da paz, da reconciliação,
para dizer para você, já não vai mais vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Amigos agora. E os termos da paz são esses. Ele te dá a vida dele e você entrega a sua. São esses os termos. Você recebe tudo que ele pode te dar e você entrega tudo. Tudo. Hoje. Esse encontro já aconteceu. E na minha oração, eu gostaria que você lembrasse de uma coisa. O Jesus que está correndo e vindo na sua direção, não está vindo para pedir uma chance. Em nenhuma página da Bíblia, Jesus pediu uma chance para ninguém. Jesus nunca vai te pedir uma chance. Alguém inventou essa frase. Ele nunca falou. Jesus está te oferecendo uma chance. E todas as pessoas que determinam hoje a eternidade não estarão vivas ou mortas por causa das coisas que fizeram, mas por causa das chances que rejeitaram ou aceitaram. Não são os pecados, são as chances.